Olá a todos, meu nome é Thales, eu sou estudante da UFMG e vim aqui apresentar meu trabalho intitulado Participação do receptor nicotínico de acetilcolina alfa-7 no remodelamento vascular da artéria carótida de Camundongos. Esse trabalho foi desenvolvido no Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Fisiologia Cardiovascular, e foi orientado pela professora doutora Virginia Soares Lemos e orientado pelo doutorando Ildernas Vieira Alves. Então é um trabalho que tem um título com vários temas muito importantes, assim, muito específicos, e eu vou abordar um pouquinho deles com vocês. Primeiro, o remodelamento vascular, que é nada mais que uma resposta adaptativa que ocorre devido a mudanças crônicas do fluxo sanguíneo e algumas outras condições hemodinâmicas, e estão associados a diversos mecanismos e mediadores celulares. Isso porque a nossa camada vascular, né, ela varia de acordo com a região. Então, quando nós falamos de remodelamento, é basicamente isso aqui que acontece. Nós temos aqui a nossa artéria normal e aqui uma artéria que ela está sendo aí, fazendo um processo de espessamento vascular e formação de camada neointimal, né? Então, nós temos aqui a migração de células de uma região para outra, levando aí um remodelamento arterial, um espessamento dessa camada. Na artéria carótida, ela é uma artéria extremamente importante para a nutrição do oxigênio para o cérebro. Ela é uma artéria que sofre com a estenose carotídea, pela deposição de lipídio na aterosclerose. Então, assim, quando a gente fala sobre a aterosclerose, na casa da estenose carotídea, contribui a 10 a 20% para acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. E nós temos intervenções percutâneas, né, para a gente tratar isso. Só que apesar disso, né, elas apresentam um risco em comum que é a restenose carotídea. Então, a restenose carotídea, ela também tem aí um tratamento para a gente tentar segurar isso, só que os fármacos, eles têm certas limitações, e aqui que entra o receptor nicotínico de acetilcolina alfa-7 como um potencial novo alvo terapêutico em doenças cardiovasculares, né? Em modelos murinos, a disfunção do alfa-7 e da via anti-inflamatória cholinética estão associados a gravidade de hipertensão, choque séptico, mas um dado interessante é a hiperplasia intimal. Então, esse receptor está expresso em diversas células, né, um receptor de canal catiônico, apresenta alguns perfis aqui, e eu destaquei o remodelamento vascular, que é um perfil interessante do alfa-7. Então, estaria esse alfa-7 relacionado com o processo desse remodelamento vascular na estenose carotídea? Então, o objetivo geral é avaliar essa expressão do alfa-7 nesse remodelamento vascular, nesse modelo em animais, e validar esse modelo de oclusão unilateral, avaliar as alterações da estrutura do vaso, avaliar se ele tem, esse vaso apresenta esse alfa-7, se ele expressa, e se ele está expressando e quais tipos de células ele está expressando. Então, essa nossa metodologia conta com esse modelo de oclusão, em que nós vamos ter dois grupos, né? O grupo Sham, que é falsamente operado, e o grupo estenose, que nós vamos ter a estenose realmente desse vaso, que é a obstrução. Então, no elemento experimental, esses animais são acompanhados por 21 dias. No 21º dia, eles são eutanasiados, né, tudo de acordo com o Comitê de Ética da UFMG. Então, nós temos aqui a metodologia de confecção de lâminas, né, a coloração por hematoxilina e eosina, ensaio de imunofluorescência, para a marcação do alfa-7 e do alfa-SMA. Então, como nossos primeiros resultados, quais seriam as alterações morfológicas que, né, serem encontradas nesse modelo? Então, o nosso primeiro resultado aqui, quais são esses achados? A formação de camada neotimal. Eu gosto muito dessas imagens porque elas são muito didáticas. Essas três fotos aqui em cima são do grupo estenose. Então, o que você vê? Espessamento da camada vascular, redução do lúmen, aumento do vaso. Então, você tem esse tipo de perfil no grupo estenose. Então, quando a artéria é estenosada, ela fica desse jeito. Agora, quando a gente fala do grupo Sham, a morfologia está inalterada. Então, é diferente. Nós temos aqui uma morfologia inalterada desses animais que não sofreram um processo de estenose. Então, as estruturas desses vasos, eles estão realmente assim mais espessos, né? Tanto em questão de área quanto de espessura nas suas camadas vasculares. E quando a gente compara o Sham com o estenose, mas quando a gente vê aqui na questão da área do lume e no raio, nós vemos que ele é reduzido, né? Então, assim, uma vez que a gente validou esse modelo, qual seria o perfil do alfa-7 ali, né? Seria o alfa-7 ele está expresso? Então, nessa imunomarcação, o que nós vimos? O alfa-7 ele está expresso na artéria carótida, com um dado extremamente legal, e quando a gente vê a expressão do alfa-7, quando a gente compara o grupo Sham com o estenose, o que a gente vê? O grupo estenose tem uma maior expressão do alfa-7, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, com o aumento dessa progressão da estenose, né, desse processo inflamatório de remodelamento vascular, nós temos um aumento do alfa-7. Mas, né, o que estaria fazendo esse alfa-7 ali, né? Qual seria o papel dele? Nós fomos ali avaliar quais seriam as células que estavam expressando esse alfa-7. E o que nós vimos? As células Sham não, gente, o grupo Sham e tanto o grupo estenose estão expressando o alfa-7 e estão expressando esse alfa-7 aonde? Na camada vascular. Então, nós temos a camada vascular de células vasculares lisas na camada média. Então, as células da camada média quiescente, quanto nas camadas proliferativas, que a gente viu lá, né, que esse alfa-7 ele vai se levando para a região mais íntima do vaso. Então, assim, o nosso resultado mostra que ele é um modelo de oclusão reprodutível, ele sugere o papel do alfa-7 nessa patogênese, né, mas ainda nós precisamos entender como seria esse papel, né, se é anti ou pró-inflamatório, e esse potencial, né,
alvo terapêutico que é o alfa-7 nas doenças cardiovasculares, ele continua ainda em voga. Então, como perspectiva, do que nós vamos fazer agora? Nós vamos aí agora modular, nós vamos tentar trabalhar um pouco com ele, agonizar, antagonizar esse receptor para ver se nós temos um aumento, uma redução desse processo de hiperplasia neointimal e ver qual seria a atuação do alfa-7 ali mediante esse aumento e essa antagonização. Então, eu gostaria de agradecer aos laboratórios, né, de farmacologia cardiovascular, a pós-graduação da FISFAR, a ALCAP e as agências de fomento. Obrigado a todos.